Bom dia. O nosso grupo, ele tem como objetivo apresentar as drogas utilizadas na urgência e na emergência com enfoque nas crises convulsivas. As crises epiléticas, elas consistem nas alterações transitórias do comportamento decorrente das deflagrações rítmicas, síncronas e desordenadas dos neurônios cerebrais. Elas podem ser classificadas em crises epiléticas focais ou generalizadas, que podem levar a consequências a longo prazo, como dano ou morte neuronal e alterações das redes neurais, a depender da duração da crise. O tipo de crise, ele é determinante na escolha do fármaco a ser utilizado no tratamento. O manejo inicial do paciente consiste em monitorizar e se atentar aos sinais vitais, avaliar as necessidades de aspiração das vias aéreas e fornecer o oxigênio suplementar necessário durante a crise. Se possível, deve-se posicionar em decúbito lateral o paciente e aferir a glicemia capilar. Caso esse paciente ele se encontre ainda em estado de mal epilético, ou seja, as convulsões elas persistam, chegando aos 5 minutos ou mais de duração, inicia-se o tratamento de primeira linha com o uso de benzodiazepínicos. Caso não tenha o efeito satisfatório inicial, inicie-se o tratamento de segunda linha, e se o paciente não responder a nenhum desses dois tratamentos, permanecendo em estado de mal epilético refratário, inicia-se o tratamento de terceira linha. Nesse trabalho, nós falaremos sobre os medicamentos utilizados na primeira, na segunda e na terceira linha de tratamento. Os fármacos utilizados na primeira linha são o diazepam e o midazolam. Os mecanismos de ação dos benzodiazepínicos são exercidos através da inibição neural mediada pelo GABA. O diazepam, ele pode ser utilizado como um sedativo indutor do sono em pacientes com crise de ansiedade generalizada e, além disso, ele é a droga de primeira escolha para o tratamento de crises convulsivas. Ele é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida, para casos de insuficiência respiratória e hepática grave, em síndromes da apneia do sono, na miastenia graves e no glaucoma de ângulo agudo. Em relação ao manejo posológico, a dose inicial do adulto é de 10 mg endovenosa, podendo ser diluído ou não, e a administração no adulto é de 5 mg por minuto e na criança de 2 mg por minuto, sendo essas doses recomendada a repetição dessas, totalizando 2 aplicações. Os principais efeitos adversos consistem na sedação, na hipotensão, na depressão respiratória e nas arritmias cardíacas. O midazolam, ele é classicamente utilizado como sedativo e indutor do sono e no controle das crises convulsivas. Por ser um benzodiazepínico, ele tem os mesmos mecanismos de ação do diazepam e é uma boa alternativa para o tratamento fora do ambiente hospitalar e para o insucesso da punção venosa, sendo a primeira opção se o paciente não estiver com acesso venoso e por permitir a administração intramuscular. Ele é contraindicado nos mesmos casos do diazepam e a dose inicial do adulto é de 10 mg intramuscular sem diluição, devendo reduzir 5 mg se o peso do paciente for entre 13 a 40 kg, e não é recomendado a repetição da administração. Os efeitos adversos são os mesmos dos diazepam, que são característicos dos benzodiazepínicos. O tratamento de segunda linha, ele inclui os anticonvulsivantes de uso parenteral. A fenitoína é um dos anticonvulsivantes mais utilizados, sendo também indicado no tratamento de neuralgias e arritmias cardíacas. Ele age na diminuição da velocidade da recuperação, da inativação dos canais de sódio e em concentrações de 5 a 10 vezes mais altas, ele causa vários efeitos, incluindo a redução da atividade espontânea e o aumento das respostas ao GABA. Ele é contraindicado com o uso associado ao valproato, porque ele inibe o metabolismo da fenitoína e o seu uso associado aos anticoncepcionais orais e a carbamazepina também é contraindicado, já que a fenitoína ela induz a sífilis. Ele também é contraindicado em casos de gravidez,
porque eles possuem efeitos teratogênicos. A dose inicial do adulto é de 20 miligramas por quilo e ele é diluído em soro fisiológico e a velocidade máxima de infusão é de 50 miligramas por minuto. Em idosos e cardiopatas, essa velocidade ela reduz para 20 miligramas por minuto. Os principais efeitos adversos são a arritmia, a depressão do sistema nervoso central, a hipotensão e a bradicardia se a infusão for muito rápida. E o extravasamento do medicamento pode causar necrose local. O mecanismo de ação do ácido valproico está relacionado com o acúmulo dos níveis do GABA no cérebro. É um anticonvulsivante indicado como monoterápico ou como terapia adjuvante em pacientes adultos ou crianças maiores que 10 anos. É contraindicado em casos de hipersensibilidade, paciente com hepatite ou disfunção hepática, distúrbios do ciclo da ureia e paciente com porfiria. A dose inicial em adultos é de 40 miligramas por quilo, podendo chegar até a dose máxima de 3.000 miligramas. Durante a administração, recomenda-se uma infusão de 100 miligramas por minuto, ou 6 miligramas por quilo por minuto. Os efeitos adversos mais frequentes relatados no início são náusea, vômito e indigestão. Além disso, é comum ocorrer trombocitopenia e disfunção plaquetária, sonolência e tremor, redução ou aumento do apetite e rash cutâneo. A lacosamida é responsável por prolongar a inativação lenta dos canais de sódio e limita as deflagrações repetitivas sustentadas, sendo utilizada no tratamento simples e combinado de crise epilética, em pacientes com 17 anos ou mais. É contraindicado em pacientes menores de 17 anos, em casos de hipersensibilidade e gestantes. A dose inicial recomendada é de 50 a 100 miligramas, 2 vezes ao dia. E dependendo da resposta do paciente, pode ser aumentada em intervalos semanais em 50 miligramas, 2 vezes ao dia, até chegar à dose de manutenção recomendada, que é 200 a 400 miligramas ao dia. Em geral, é bem tolerada, sendo que nenhum efeito significativo foi descrito. Algumas reações podem incluir cefaleia, tontura, visão turva, náusea e vômitos, fadiga, tremor, perda de equilíbrio e sonolência. Pelo fato de poder acentuar ideações suicidas e predispor o suicídio, é exigido um alerta de tarja preta na bula desse fármaco. O mecanismo de ação do fenobarbital ainda é pouco conhecido, mas provavelmente envolve a potencialização da inibição sináptica por ação do receptor GABA. É indicado para controle de crises epiléticas. É contraindicado em casos de idiosincrasia, insuficiência renal ou hepática, doença de Parkinson, psiconeurose, dores, ex-dependentes, porfiria, casos de choque e em casos de insuficiência cardíaca. A dose diária é de 1 miligrama por quilo, sendo a mesma utilizada na criança e no adulto. Os efeitos adversos mais frequentes no início do tratamento é a sedação. Casos de superdosagem pode ocorrer nistagmo e ataxia. Outros efeitos adversos consistem em erupção escarlatiniforme ou morbiliforme. Em crianças, ainda podem ser observados irritabilidade e hiperatividade, e no idoso, agitação e confusão mental. O tratamento de terceira linha inclui drogas anestésicas e sedativas. O Propofol atua na modulação positiva da função inibitória do GABA, sendo contraindicado em crianças menores de 3 anos e em gestantes. É uma droga de infusão contínua com dose de 1 a 2 miligramas por quilo, seguido de infusão de 2 a 10 miligramas por quilo por hora. Os efeitos adversos mais comuns incluem dor no local da indução, hipotensão, ruborização em crianças, bradicardia e raramente ocorre a síndrome da infusão do Propofol. O tiopental possui o mesmo mecanismo de ação inibitória do Propofol. Possui ação ultracurta, sendo indicado para procedimentos de curta duração, como anestésico geral ou para crises convulsivas. É contraindicado para pacientes grávidas ou hipotensas e em choque, devido à hipotensão natural ocasionada pelo próprio medicamento. Quanto ao manejo básico posológico, é administrado intravenoso na solução de 75 a 125 miligramas.
Em casos de convulsões após anestesia, administrar intravenoso 125 a 250 mg ao longo de 10 minutos. Os efeitos adversos são os mesmos do Propofol. A acetamina é um agonista não competitivo de receptor NMDA, inibindo o influxo de cálcio através desses receptores, não permitindo a sensibilização central. Atua também na terapia da dor neuropática. É contraindicado para gestantes e mulheres em períodos de amamentação, além de pacientes idosos, tendo em vista os seus efeitos adversos. Quanto ao manejo básico posológico, possui administração transdérmica 5 a 10% ou intranasal em crianças, com dose de 0,25 a 0,5 mg por quilo, e em adultos de 10 a 40 mg. Os efeitos adversos incluem sedação e convulsões, depressão respiratória ou apneia, anorexia, náuseas e vômitos, trombocitopenia e alucinações, sendo estas raras. Essas são as nossas referências. Obrigada.